E o Mercosul, cadê? Pois é, estamos falando novamente de Mercosul. Mercosul está em alta, está aparecendo de novo, está na mídia. Está todo mundo falando novamente de Mercosul. Vamos entender um pouquinho mais de por que ele está na mídia, por que ele não desapareceu e quais são as ameaças que nós temos no Mercosul. Vem comigo! Olha só, para entender Mercosul, vamos entender um pouco da proposta de formação do bloco. Da onde vem a ideia? O Mercosul, ele se apoiou nas ideias que vieram lá da União Europeia, olhando o que vinha acontecendo com o bloco europeu, que começou lá em 44 com Benelux, tornou-se 51, o mercado comum europeu em 57, assim por diante até 92, né, para 93 a União Europeia que a gente conhece hoje. Ele foi exemplo para que o Mercosul se formasse. Mas o Mercosul não se formou como um bloco direto, já de cara. Ele se formou como algumas negociações. Lá em 1985, houve um acordo bilateral entre Brasil e Argentina. Esse acordo chamou Declaração do Iguaçu. Era um acordo para começar a haver uma negociação entre os dois. Logo depois, em 1985, esses dois países assinaram o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, também um acordo bilateral, mas ampliando suas negociações, com a ideia de formar um mercado comum, como já tinha na Europa, entre eles dois. Esse aí foi os dois primeiros passos para que logo depois, em 1991, fosse assinado o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção deu início ao Mercosul, com 4 membros fundadores: o Brasil e a Argentina, que já vinham em negociação, o Uruguai e o Paraguai, que entraram nesse processo de negociação já no acordo em 1991. Em 91 ainda teve um outro tratado assinado, que foi o Tratado de Brasília. Esse tratado, ele determinou os meios jurídicos pelos quais o acordo ia funcionar, aonde que iam delimitar as relações jurídicas do bloco. O Tratado de Ushuaia é um tratado importantíssimo, tem aparecido na mídia, tem sido citado, e ele é um tratado importante porque é um tratado de compromisso democrático entre os países. Por que democrático? Por que está sendo tratado? Por conta das relações democráticas que vêm sendo questionadas no Brasil, na Argentina, na Venezuela, principalmente, muito na Venezuela. O outro protocolo, o protocolo de Olivo, formou a TPR, Tribunal Permanente de Revisão. Esse Tribunal Permanente de Revisão tem a função de revisar a legalidade dos acordos feitos pelo Mercosul. Tá? Então esse acordo é de 2004. Em 2006, o acordo aí, o protocolo de entrada da Venezuela. Mas calma, não foi assim, assinou e entrou. A Venezuela teve uma historinha para contar, né, e para poder entrar no bloco. O Paraguai, ele era contrário à entrada da Venezuela no bloco econômico. Então o que ele fez? O bloco acabou usando uma ação interna dentro do país, que foi o impeachment do Fernando Lugo em 2012, para bloquear o Paraguai, e aconteceu uma reunião dos países, a Argentina, Uruguai, o Brasil e a Venezuela, se juntaram e fizeram a votação unânime, não tendo o Paraguai para votar contrário à entrada da Venezuela. Então, em 2012, a Venezuela entra aí usando essa tática aí do impeachment do Fernando Lugo no Paraguai para conseguir quórum para votação. O Mercado Comum do Sul, embora o nome se chame Mercado Comum, ele não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira. Essa união aduaneira, que se formou em 1991, ela tinha o objetivo sim de ser um mercado comum, mas eles disseram, não, vamos evoluir para um mercado comum. Até hoje ele não evoluiu para esse mercado comum, continua sendo uma união aduaneira, tem uma tarifa externa comum negociada entre os países, mas o mercado comum verdadeiramente, como era o objetivo inicial, ainda não ocorreu. Vamos lá, mais um pouco. Quem são os países membros? Ou estados parte, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Esse aqui é fácil, todo mundo lembra, né? Tá no mapa ali, os amarelos no mapa. Uma coisa que pouca gente lembra: todos os outros países da América do Sul fazem parte do Mercosul como membros associados ou estados associados
do Mercosul. Ou seja, eles participam das reuniões, eles debatem os assuntos, mas eles não têm força de voto em todos os temas. Tá? Os últimos a entrar foi o Suriname e a Guiana, que entraram por último, isso foi em 2013. Olha aqui algo diferente que vem acontecendo com relação ao Mercosul. UNASUL. A UNASUL, veja só, é a União das Nações Sul-Americanas. Aí, gente, todo mundo, incluído aí todos os países da América do Sul, incluído nesse bloco. Esse bloco ele vai além de uma negociação somente econômica. Então ela vai discutir as questões mais amplamente, cultura, política, a sociedade, a questão social, a democracia e a economia também. Então é um bloco que vem aí crescendo muito nos últimos anos os debates com relação a ele. Tem dois observadores, o México e o Panamá, fazem observação na UNASUL aí, que foi criada em 2008. Então, ponto positivo, ponto negativo do Mercosul, vamos lá. O grande ponto positivo do Mercosul é com relação aos ganhos de mercado. Os países que fazem parte do Mercosul ganharam desde a formação dele mercado externo e fizeram negociações importantes para suas economias com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, com a África, então lugares que foram importantes. Mas alguns pontos negativos com relação ao Mercosul. O primeiro é a morosidade com que se define as coisas do Mercosul. Demora muito para discutir e chegar a um ponto comum no Mercosul com relação a temas importantes, como as tarifas, por exemplo, a tarifação. Então, nesse contexto, o Mercosul acaba sendo muito lerdo, as negociações são muito lerdas. Outro ponto negativo é a discrepância gigantesca que tem socioeconômica entre os países. Hoje em dia, a gente pode falar aí das crises políticas e econômicas que vem surgindo, que é um ponto super negativo no Mercosul, que vem surgindo aí na Venezuela, no Brasil, na Argentina. São crises que afetam realmente a relação entre os países membros. Agora, no início de 2018, nós temos aí a negociação do Mercosul com uma área de livre comércio com o Canadá. Veja só, os Estados Unidos, o Donald Trump anunciou aí essa última semana, no início de março de 2018, ele anuncia que vai elevar as tarifas sobre a importação de minério de ferro, aço e alumínio, coisas que o Brasil vende demais para os Estados Unidos. Nessa, o Mercosul já se adiantou e lançou-se aí com o Canadá e está em negociação de um livre comércio entre Mercosul e Canadá. Será importante para as economias do Mercosul? Não sei, vamos ver o que acontece aí para frente. As questões importantes que você tem que lembrar de Mercosul, uma revisão rápida, pode te ajudar na hora do teu Enem, do teu vestibular, da tua prova. Valeu? Obrigado, até a próxima, tchau!